descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, nessa nova modalidade online. É uma noite hoje de muita paz, de muita tranquilidade. O que a gente pede é que Deus acalente o nosso coração, que aquiete os nossos passos. Esse é o momento, quem tiver interesse, né, de separar sua água para que ela seja fluidificada. A Casa André Luiz esse ano está fazendo 60 anos, gente. Então é um momento muito importante para nós, tá? Então estejam conosco durante as nossas palestras, né? Para que vocês possam acompanhar a nossa comemoração, que esse ano vai ser diferente, tá certo? A palestra de hoje vai ser com o Ricardo Walter. Ele vai falar sobre amor à vida. Olha que tema fantástico, né? Para essa noite. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece, vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos acalme, que nos proporcione equilíbrio. Vamos pedir a Deus que cada um de nós saia desse momento de uma forma muito melhor do que chegamos. Amado Mestre Jesus, obrigada pela vida, obrigada por esse encontro, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela tecnologia que nos proporciona essa oportunidade de estarmos todos juntos nessa noite. Senhor, abençoe cada um neste momento, cada lar aqui representado, abençoe os encarnados e os desencarnados. Para hoje, Senhor, e para o resto de nossas vidas, nos conceda força, coragem, disposição e bom ânimo. Pedimos que a espiritualidade amiga fluidifique nossas águas, que seja colocado os sais, as ervas, o remédio necessário para o tratamento do nosso corpo. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Então, o nosso amigo Ricardo Walter vai começar a palestra dele e contamos com a participação de todos vocês. Sejam bem-vindos. Olá, meus irmãos. Uma boa noite a todos vocês. É motivo de grande alegria participarmos do ambiente virtual da casa de André Luiz. Estamos aqui hoje a convite dos amigos para falar de um tema muito importante, o amor à vida, sob a luz do Evangelho do Cristo, porque nós não temos notícias de ninguém que tenha aderido à disciplina do Evangelho, que tenha experimentado a coroa de glória do Cristo, o seu amor eterno e as suas palavras inefáveis, que são difíceis de serem traduzidas na linguagem humana. Nós não temos notícias de que ninguém que tenha adotado Jesus como modo de viver tenha desistido da vida, tenha perdido a alegria, o bom ânimo, a coragem e a perseverança. E dessa forma direta e objetiva, nós começamos a explanação do dia de hoje, relembrando um discípulo muito especial de Jesus, João Evangelista. João foi o único apóstolo de Jesus a não ser martirizado. Judas se suicidou em virtude da culpa após ter entregado o mestre aos soldados romanos, e todos os outros apóstolos de Jesus que permaneceram na caminhada foram martirizados. Mas João despediu-se depois dos 90 anos, aprisionado na ilha de Patmos, na Grécia. E João, entre tantas obras, nos deixou um evangelho, 3 cartas e as divinas profecias do Apocalipse. Mas nós precisamos admitir que ao despedir-se do mundo corpóreo, para além dos 90 anos de idade, João despediu-se também de muitos amigos e de muitos amores e afetos do seu coração. Quando era jovem, viu o seu irmão Tiago Maior ser executado brutalmente em virtude do nome de Jesus. Mas João, mesmo diante das dificuldades mais ásperas da existência, mesmo diante das aflições mais atrozes, não desistiu da existência, não amargurou o seu coração e não esqueceu-se das promessas de Jesus, a ponto de escrever na sua primeira epístola a seguinte mensagem: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em meio às dificuldades e às aflições do caminho, a alma do apóstolo produziu esse fruto de pureza e de entendimento da Boa Nova. Não mais aquele jovem cheio de energia e muitas das vezes afoito, que queria ser o maior no colegiado dos discípulos, mas um ancião venerável que falava de amor com um verbo inflamado de compaixão. E aí nós caminhamos para compreendermos mais a fundo essas profundidades do amor à vida. Nós vemos no Evangelho desse mesmo João, quando Pedro diz a Jesus, após o Cristo afirmar que precisava retornar ao Pai e que ia preparar lugar para os seus discípulos, Pedro diz a Jesus, Senhor,
porque não posso te seguir agora. Entregarei a minha vida por ti. Responde, Jesus, entregarás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negue 3 vezes. E aí nós entramos na psicologia de Jesus. É preciso ter objetividade, sabermos o que damos conta diante da vida, para que não andemos iludidos, carregando um sobrepeso. Jesus jamais poderia ser condescendente com o argumento de Pedro, mas em conhecendo o coração dos homens, o Cristo mostrou ao apóstolo o panorama da sua própria alma, como quem lhe dissesse: Simão, não prometa o que você não pode cumprir. Não deixe que a empolgação do momento assalte a tua inteligência. Se Jesus passasse as mãos na cabeça de Pedro, e muitos de nós acreditamos que seguir Jesus é ter o tempo todo o Mestre passando a mão nas nossas cabeças e nos negando o acesso à verdade, nos mantendo em clima de infantilidade, como se quiséssemos o tempo todo sermos enganados pelas ilusões da nossa própria mente. Mas Jesus sabia que Pedro não tinha a coragem necessária para segui-lo. E porque Jesus adotou essa pedagogia com os seus discípulos, Pedro, muito tempo depois, pôde escrever na sua primeira epístola, demonstrando o fruto do conhecimento que a experiência com Jesus lhe deu. Quando ele diz: pela obediência à verdade, purificaste as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. Pela obediência, todos nós temos acesso à verdade, e não pela empolgação, que é uma chama cintilante e fraca, e que a qualquer momento pode ser apagada pelo vento. Quem conhece Jesus e pretende se manter no caminho do Mestre, tão somente pela euforia e pela empolgação, não vai conseguir. É preciso ter obediência para conhecer as verdades da própria alma, as suas próprias sombras, as suas próprias fraquezas, para que um dia possa escrever e dizer, como o apóstolo Pedro, que aprendeu um amor fraternal sem hipocrisia, porque é nas fragilidades que os discípulos de Jesus se tornam mais fortes. Quanto mais eu conheço as minhas fraquezas, mais eu cresço em Cristo Jesus. A pedagogia do Evangelho sacode a poeira das almas, das heranças milenares, das tradições religiosas, e conduz os homens à simplicidade eterna de Deus. Nós é que somos extremamente complexos. O pensamento de Deus é simples. Tanto que ele diz a Maria: apenas uma coisa é necessária. Somos nós que nos perdemos em múltiplos caminhos, quando existe tão somente um caminho, que é o caminho da alma, o caminho da porta estreita que conduz à vida. Mas toda virtude, meus irmãos, não nasce das facilidades,
Toda virtude nasce da perseverança, um amor à vida genuíno, um espírito que sabe aproveitar o sabor dos minutos e das horas da sua existência. É um espírito que persevera no autoconhecimento e no mergulho profundo para dentro de si mesmo. É preciso ter muita coragem para seguir Jesus, porque seguir o Cristo é tomar a própria cruz, negar os desejos vis e segui-lo, e saber que Jesus não é amado pelo mundo. O Cristo de Deus não é amado pelo mundo terreno. Os homens ainda idolatram poderes temporais. A mensagem de Jesus não encontra-se nem mesmo dentro das famílias, que dirá nos centros de poder. Então, seguir Jesus é uma decisão de coragem, porque, como ele mesmo disse, o mundo não me amou e também não amará os meus discípulos. Mas os discípulos são o sal da terra, e o sal não tem necessidade nenhuma de ser aplaudido e de ser visto por quem quer que seja. Ele se dilui na força das relações sociais e vai a elas acrescentando sabor. E quanto mais o sal acresce sabor à vida, mais o coração do Espírito vai tendo experiências inefáveis do amor de Deus e vai vendo sobre a sua cabeça ser tecido uma coroa de glória, iluminando a sua própria consciência. E não é, meus irmãos, o Evangelho, esse amor que se desenvolve a vida através do Evangelho, não é o saber pelo saber, o conhecimento pelo conhecimento, muito pelo contrário, porque Salomão leu e conheceu mais do que todos os homens. Basta ler os livros da sabedoria de Salomão no Antigo Testamento. Mas Jesus disse que nem em toda a sua glória Salomão vestiu-se como um lírio do campo. Então não é para que nenhum homem se glorie em si mesmo, mas como diz Paulo na carta aos Coríntios, que os homens se gloriem no poder de Deus. O nosso conhecimento, o nosso saber intelectual, acadêmico, através dos livros, esse conhecimento sem amor, ele é corruptível e ele jamais nos ligará ao nosso Pai que está nos céus. O conhecimento só se torna sabedoria quando ele recebe as vibrações eternas do amor. Por caso contrário, toda a nossa corrida por conhecimento transforma-se uma correria atrás do vento. É por isso que nós vemos espalhados sobre a terra mentes, cérebros brilhantes, até mesmo dentro das religiões, mas que estão desistindo da vida, que perderam o brilho do olhar, a lâmpada dos olhos se apagou, porque não traz amor no coração. Então perde o sentido existencial, o significado profundo e maior da vida. Olha o que Paulo diz na carta aos Efésios: pois nós somos arte, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha a confiança do Eterno, do Todo-Poderoso em nós. Nós somos obras-primas dele e a nossa alma está colorida pelo seu amor. Há sementes, há potenciais divinos dentro de nós a serem desenvolvidos.
mas nós precisamos ter os olhos acesos para enxergarmos as nuances mais puras e doces e afáveis da vida, porque caso contrário, nós podemos nos comportar como o apóstolo Filipe, como João narra no seu evangelho. Quando Filipe diz a Jesus, após estar na convivência do Mestre por mais de 3 anos, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. Jesus lhe diz, Filipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. É o problema do olhar. É o coração quem vê com a estreiteza ou a dilatação do amor que tem dentro de si mesmo. Filipe, naquele momento, não conseguia perceber que Jesus é a imagem e semelhança da plenitude de Deus. O reflexo do Altíssimo se fazia na vida do Cristo. Então, quem vê Jesus também vê a Deus, porque a vida de Jesus é amor. E Deus, como disse João, Deus é amor. Mas se nós não temos a disposição de ver, fica muito difícil. Se o modo operandi da nossa vida não se converte para as realidades do Evangelho, fica muito difícil perceber que Jesus é a solução para todos os enigmas e todas as dores humanas. O problema do destino e do ser encontra plena solução através da vida, da encarnação do Cristo Jesus, que se fez homem para que os homens pudessem conhecer o amor de Deus. E como que nós podemos contemplar o amor de Deus na face de Cristo? Olha o que Jesus diz, está escrito no Evangelho de João. Assim como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanece na videira, assim nenhum de vós, se não permanecerdes em mim, não podeis produzir frutos. Ou seja, se a nossa vida necessita da produção de frutos, nós devemos estar ligados à videira verdadeira que é Jesus. Todas as vezes que nós nos apartamos do Cristo, a árvore da nossa existência não produz frutos. Toda tristeza inconsolável, todo desespero que não encontra rimo nos céus, significa que é uma alma apartada de Jesus. Porque mesmo diante das dores mais atrozes, se nós temos conexão com o Mestre, o nosso coração é consolado. Porque, embora o mundo tenha as suas dificuldades, nós temos, porém, o pensamento de Cristo. E como permanecer em Jesus? Como permanecer conectado às vibrações da mente de Cristo? Só há um caminho, meus irmãos, e é o caminho mais excelente que todos os outros, que Paulo disse ser o amor na sua carta aos Coríntios. Só o amor é capaz de nos despertar e de nos fazer levantar dentre os mortos, porque aquele que não ama, mesmo que envergue um corpo biológico para o mundo espiritual, encontra-se morto. E como chegar
em direção ao amor. Como fazer? É a pergunta de muitos de nós. Trata-se de uma decisão existencial. Não existem conceitos nem um conjunto de palavras. É a própria experiência da vida que vai nos conduzir ao amor. Quando Jesus deparou-se com um homem paralítico há 38 anos no tanque de Betesda, Jesus disse para esse homem: levanta, pega o teu leito e anda. Se nós não levantarmos a nossa cabeça e não andarmos com as nossas próprias pernas, nenhum evangelho vai florescer na nossa alma. Quando Jesus depara-se com um cego, ele pergunta: o que queres que eu lhe faça? E o cego responde: que eu veja, Senhor. Como se o cego dissesse: se eu voltar a ver, o restante eu corro atrás. O Evangelho é cheio de simplicidade e de objetividades práticas. Que eu veja, Senhor, porque do resto eu vou correr atrás, com as minhas próprias pernas, com os meus próprios braços, raciocinando com a minha mente, porque a dádiva tu já me deste. Agora é trabalho meu fazer com que o ramo da minha vida permaneça conectado à videira verdadeira que sois vós. Quando Jesus levanta Lázaro, ele diz: Lázaro, vem para fora. Jesus não manda Tiago, Pedro, João, nenhum apóstolo entrar no sepulcro e trazer Lázaro pelos braços. Quem deseja recebe o Espírito da verdade para andar conforme as suas forças e discernir a vida com a sua própria mente. Não se transforma um pedinte na porta do templo, das casas religiosas, rogando a Jesus soluções para a sua vida o tempo todo. Até porque, por mais veneráveis que sejam os templos religiosos na terra, eles são cópia e sombra do santuário celeste ao qual Cristo Jesus entrou, como diz Paulo na sua carta aos Hebreus. E olha o que Jesus diz sobre essa força do seu ensinamento na nossa vida. O Cristo diz que a sua carne é comida verdadeira e que o seu sangue é bebida verdadeira. E extraindo o espírito da letra, retirando o véu do símbolo, a carne é a expressão de Cristo para o mundo, porque se Jesus não tivesse encarnado, nenhum homem teria condições de conhecê-los, meu irmão. Então, como Jesus encarnou, como Jesus levou a sua encarnação ante o mundo, como Jesus viveu o que Jesus ensinou, se nós conseguirmos praticar o que ele viveu e o que ele ensinou, nós estamos nos alimentando da sua expressão no mundo. E quando Cristo disse: o meu sangue é bebida verdadeira, porque o sangue para os hebreus é símbolo da vida. Quando nós entramos em contato com a vida de Jesus, a nossa vida ganha um outro sabor e um outro significado. E não nos enganemos, não somos nós que escolhemos Jesus, foi Ele quem nos escolheu. E foi Ele quem decidiu colocar as suas revelações em vasos de barro frágeis, para que as glórias não fossem dadas aos homens, mas ao poder de Deus. As religiões milenárias pregam o homem indo em direção a Deus, mas o Evangelho nos ensina que Deus enviou um emissário para vir em busca dos homens. É a aliança da redenção. Todos aqueles que se aliam a Cristo
redimem a sua própria vida e durante a sua trajetória pelo mundo, eles também conhecem a estrada de Emaús, a estrada que conduz à aldeia de Emaús. Quando após 3 dias da crucificação, Jesus em espírito, à feição de um peregrino, encontra-se com os seus apóstolos. E os apóstolos não o reconhecem. E diz o texto de Marcos, não o reconhecem, porque os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-los. E começam a conversar com esse peregrino e dizem que o Cristo Jesus, o Santo de Deus, havia sido entregue aos sumos sacerdotes e às autoridades, que entregaram-o a uma morte e a uma morte de cruz. E Jesus começa a interpretar as Escrituras para todos eles. Porventura não era necessário padecer estas coisas, o Cristo de Deus, para poder entrar na sua glória. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Todos nós, meus irmãos, morremos todos os dias. Muitas das vezes as nossas aflições e as nossas dores são convites para que as nossas exigências, os nossos excessos de direitos e exigências diante da vida se convertam em deveres perante Deus. É necessário que a semente morra, que a semente conheça o fundo da cova, para que nasça renovada através da árvore. Jesus entregou-se espontaneamente para comprovar aos homens que a morte não tem poderes sobre os filhos de Deus e a vida continua. Então todas as aflições que nós passamos neste mundo concorrem para nos ajudar a construirmos uma alma iluminada para Deus. Como diz Paulo, morre corpo animal e ressuscita corpo espiritual. E cada corpo espiritual tem um brilho diferente. Uns trazem o brilho do sol, outros trazem o brilho das estrelas, outros trazem o brilho da lua, e esses brilhos variam de acordo com o aproveitamento da própria encarnação. Quanto mais se ama a vida, mais iluminado é o espírito. E quando Jesus parte o pão durante a ceia, já ressuscitado diante dos seus apóstolos, ele desaparece. E os discípulos dizem assim: porventura não estava o nosso coração queimando quando ele nos abria as Escrituras? Aquele que vive em Cristo pode ter a glória, a bênção e a misericórdia de ouvir Jesus e interpretar o Evangelho na concha acústica do seu próprio coração. Passa a ter ligação direta com Cristo, desde que respeite a voz e a lei da consciência. Todos nós, se abrirmos a alma para a vida, podemos receber Jesus nas estradas transcendentes da existência, ter os nossos olhos abertos, sentir o coração queimando de amor, como os discípulos sentiram ante as suas interpretações profundas acerca de Deus. Com Jesus, a vida ganha um outro sabor. E como ele mesmo disse: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Todos aqueles que permanecem no amor de Jesus, que vão substituindo os velhos vícios e os velhos hábitos pelos padrões do Evangelho, que vai abandonando o moralismo e passa a viver em misericórdia porque recebeu misericórdia. Esse
mesmo encarnado, vai adentrando nos caminhos da vida eterna e não vai procurar nenhum outro mestre e nenhum outro Senhor, porque reconhece em Jesus a plenitude de Deus. E nós aqui neste mundo formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós é uma parte, é um membro desse corpo. Mas o corpo só cresce numa edificação de amor harmoniosa se a cabeça que orienta esse corpo é o pensamento de Jesus. Então, meus irmãos, a todos aqueles que porventura estejam desistindo da vida, que desejam ficar neste mundo arrastando o próprio corpo nas estradas empoeiradas da existência, desperta, ó tu que dormes, que o Cristo te levantará para a luz. Mesmo em meio aos escombros do caminho, semeia, chorando, semeia a semente incorruptível da vida. E confia em Jesus. Porque cada minuto, cada segundo da tua existência vai ganhar um significado inefável que não seria lícito a nenhum homem descrever, porque já não cabe na linguagem humana. É um segredo entre o discípulo e o mestre. E aquele que vive em Jesus permanece nele, tanto quanto ele permanece em nós. Muito obrigado, muita paz para todos vocês que continuem acompanhando as palestras na casa de André Luiz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite novamente, né, gente? Então, vocês devem ter adorado o Ricardo, né? A gente sempre se apaixona pelas palestras dele, pelas palavras. E assim, é fundamental que nós todos procuremos estar, na medida do possível, na medida da disponibilidade de cada um, assistindo às palestras públicas. Nós entendemos esse momento de pandemia, em que não é possível ainda que todos nós estejamos reunidos na nossa casa. Então, vamos aproveitar essa facilidade que temos de palestras às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 17 horas. Então, é um momento que nós podemos estar juntos, um momento que a gente pode refletir, né? Refletir sobre a palavra de Jesus, refletir sobre a vida, nesse momento de pandemia que pode estar causando tanta ansiedade e medo nos nossos corações. Lembrando que a casa ela está trabalhando, né, em várias, digamos, em várias vertentes, buscando saídas, né, para que a gente possa estar em contato com vocês, estar em contato com todos vocês, e virão muitas novidades, né? Fiquem de olho nas nossas redes, né, sociais, da mesma forma que vocês chegaram aqui, vocês vão receber os recados das novidades que estão vindo por aí, né? Então, o que nós pedimos é que Deus acalente o coração de cada um de vocês, que tenha sido uma oportunidade para aquietar, né? Que tenha sido uma oportunidade de trazer equilíbrio para vocês e para os familiares de vocês. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentar de forma confortável. Para quem conhece a Casa André Luiz, faça de conta que você está sentado lá no nosso salão, recebendo aquela energia gostosa, aquela serenidade. Sinta-se recebendo um passe. Visualize mesmo. Visualize. Várias entidades espirituais realizando passe em você, nos seus familiares, na sua casa. E tenha certeza que esse tratamento, que essa luz está chegando em você. Isso, visualize essa serenidade e esse equilíbrio. Amado Mestre Jesus, aquieta o nosso coração, ilumine o nosso caminhar,
que possamos ter equilíbrio nesse momento de tanta dificuldade. Ilumine essa semana, ilumine as nossas vidas e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Boa noite a todos e esperamos vocês na nossa próxima palestra. Até mais. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.